Olá, eu sou Amanda Celli Brigatti, arquiteta urbanista, mestranda pela Unicamp no Instituto de Artes, com auxílio de Bolsa CAPES. O artigo a ser apresentado em sequência foi escrito em coautoria com meu orientador de mestrado, professor Dr. Haroldo Galo. O artigo é intitulado O Artefato Monumental Paulistano Ramos de Azevedo, Processo de Transfiguração do Contexto e Paisagem, sendo um recorte do meu mestrado, que tem auxílio de Bolsa CAPES, e é desenvolvido junto ao grupo de pesquisa Restauro, Projeto e Criação, Diálogos de Permanência e Inovação. A partir de uma abordagem artística, desenvolvemos uma análise destacando a necessidade de resiliência do artefato para sua permanência enquanto memória e das consequências de uma crise sofrida pelas paisagens em virtude do deslocamento do artefato em suas duas implantações, Avenida Tiradentes e Cidade Universitária USP, visto que as duas alterações e transformações da cidade são inevitáveis com o passar dos anos. Inicialmente, apresentamos os motivos para erguimento do monumento, homenagem póstuma ao arquiteto Ramos de Azevedo e suas relações com sua paisagem original, fruto de estudo pensado por planejamento urbano do Plano de Avenidas de Prestes Maia. Em sequência, problematizamos o deslocamento do monumento, que se deu inicialmente com seu desmonte em 1967, a partir da análise comparativa dos planejamentos urbanos de Prestes Maia e Faria Lima, que estão intimamente relacionados com este artefato e tais mudanças. Um dos cernes da discussão é a transfiguração ocorrida no contexto e paisagem da luz, em São Paulo, contribuindo para o início da degradação urbana dessa região. O deambular em um dos primeiros bairros da cidade, que poderia ser uma prática comum e prazerosa, como o era no início do século XX, por ações como o deslocamento do monumento a Ramos de Azevedo a uma espacialidade longínqua em tempo e em espaço, tem sido cada vez menos convidativo. Nos baseamos na seguinte conceituação de paisagem urbana. Paisagem consiste na forma em que inúmeros relacionamentos individuais e ou sociais se dão em determinado território topográfico em dado período, resultando em uma aparência fruto de ações ou de cuidados espaciais de ações naturais e de humanos, ou ainda de uma junção deles. No Brasil, o processo de paisagem urbana, enquanto expressão artística ou seu suporte, sofreu alterações tardias se comparadas ao ocorrido na Europa, manifestando-se intensamente, em especial a partir dos anos 1950 e 60, período coincidente com o desmonte e deslocamento do artefato em questão, tendo sido o principal instrumento para estas alterações o urbanismo rodoviário, que, de acordo com Del Rio e Galo, gerou, em virtude do zoneamento funcionalista decorrente do ideário modernista, cidades caóticas com suas centralidades históricas e bem servidas de infraestrutura urbana esvaziadas, gerando assim degradação urbana de difícil reversão, além do apagamento da memória e significados tão ricos inerentes às comunidades que habitavam nestas centralidades. Por fim, apresentamos as ferramentas internacionais de preservação que nasceram em meados do século XIX, em contexto europeu, destacando sua evolução com relação ao fato dos deslocamentos dos monumentos. Iniciando em 1933, com a Carta de Atenas, que considera lamentável a remoção de um monumento de seu local original, passando pela Carta de Veneza de 1964, que só recomenda a remoção em casos extremos de degradação da obra, mas destaca que o artefato tem sua história e significado indissociáveis de sua implantação original. E chegando na Declaração de Amsterdã de 1975, que aponta o planejamento urbano como ferramenta para a preservação da memória e dos monumentos, o oposto do ocorrido no caso do monumento a Ramos de Azevedo. Quanto ao futuro, o vir a ser do monumento a Ramos de Azevedo, artefato sobrevivente de inúmeras crises, mas que segue mudo na cidade universitária USP, e a retomada das ações artístico-culturais no contexto de pandemia Covid-19, cabe a nós, enquanto pesquisadores e cidadãos, escritores da história de nossas cidades e nosso país, revisitar sempre que possível a memória que nos circunda, nos valendo de momentos difíceis como estes para uma análise introspectiva e silenciosa da digital que pretendemos perpetuar, sendo como este trabalho de pesquisa uma voz a tal monumento,
ressaltando a crise e, a partir desta, instigando reflexões e alternativas resilientes.